Olá, profissionais da contabilidade e a todos que nos acompanham na TV CRC Paraná. Meu nome é Michel Melhem, estou na Vice-Presidência de Fiscalização, Ética e Disciplina do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e é uma satisfação muito grande para todos nós, neste momento, dar início a mais uma abertura da fiscalização do CRC Paraná. Este que é um ato formal, é um ato obrigatório ao início dos procedimentos fiscalizatórios, e será aplicado ao longo dos próximos dias nas regiões que estão aqui destacadas e que seguem o Plano Anual de Trabalho e as normativas do Conselho Federal de Contabilidade. Aos profissionais que integram essas regiões, deixamos aqui a nossa saudação especial. Gostaria ainda de enfatizar que as cidades que foram listadas na presente abertura não significa que os procedimentos fiscalizatórios serão aplicados apenas nestes municípios. Estes municípios representam regiões e essas regiões contemplam municípios ao redor, municípios que estão incluídos nas suas respectivas jurisdições. Portanto, muita atenção aos profissionais da contabilidade, aos escritórios contábeis e aos departamentos de contabilidade das empresas em geral, porque ao longo dos próximos dias estaremos acompanhando os procedimentos fiscalizatórios nessas localidades. Destacamos que hoje o nosso objetivo é uma conversa muito simples, muito franca e muito direta. Para isso, conto aqui com a presença e participação do Fabrício Guimarães, ele que é gerente de fiscalização do CRC do Paraná e vai nos contar um pouco mais sobre o que é a abertura e como funciona esse procedimento. Fabrício. Obrigado, Michel. Saudando a você, te cumprimentando e cumprimentar todos os profissionais que nos acompanham dessas regiões que nós vamos iniciar a fiscalização. Mas o que é a abertura de fiscalização, né, da forma como você muito bem disse, Michel, é o marco temporal que define o início da fiscalização. O que nós falamos com isso, né? A fiscalização ela pode iniciar a qualquer tempo, a depender da circunstância em que o profissional foi inserido no procedimento fiscalizatório, seja através de uma fiscalização de rotina ou, eventualmente, motivado por uma denúncia, que é muito comum no cenário da fiscalização que nós vivenciamos hoje. Essa abertura que fazemos hoje é para reportar as rotinas fiscalizatórias de acordo com a periodicidade e com as seleções e os critérios pré-definidos da forma como você bem disse, Michel, no Plano Anual de Fiscalização. Nós temos um material hoje, já disponível na TV CRC Paraná, que trata de forma detalhada e descritiva todo o passo a passo e a forma de como o profissional deve atender à fiscalização, quais são os documentos que devem ser apresentados, quais as informações devem ser reportadas ao conselho e qual que é os prazos que ele precisa fazer isso. Esse material é o Manual Prático do Fiscalizado. Esse Manual Prático é o podcast de referência quando o assunto é fiscalização. Michel. Perfeito, Fabrício. Eu gostaria de aproveitar aqui esse momento da abertura da fiscalização para detalhar um pouco mais o Manual Prático do Fiscalizado, né? Então, de onde surgiu e o que é o Manual Prático do Fiscalizado? Nós identificamos, ao longo de aberturas de fiscalização, de procedimentos fiscalizatórios, dos bate-papos que fazemos nas regiões, uma série de perguntas que são de dúvidas, cujo esclarecimento é aproveitável não apenas para aquela região específica, mas para todas as regiões que serão fiscalizadas. Ainda, muitas vezes temos perguntas pontuais de uma região que não acontecem em outras jurisdições, mas que são esclarecimentos relevantes. Então, qual foi a solução encontrada pelo Conselho Regional de Contabilidade do Paraná? Nós mapeamos, ao longo de mais de 6 meses, e com o trabalho de toda a equipe de inspetores fiscais, mais de uma centena de questionamentos que vão das mais diversas áreas do procedimento fiscalizatório, desde o início do procedimento de fiscalização, nas rotinas e também questões inerentes a assuntos pontuais, dúvidas do dia a dia, dúvidas práticas, pontuais desses profissionais, e organizamos isso em formato de podcast de longa duração. Então temos mais de 3 horas de gravação, e como sabemos que um conteúdo bastante denso, bastante informação foi ali entregue, organizamos isso de maneira bastante didática. Então, iniciamos na própria descrição do vídeo, que traz os principais tópicos que serão tratados ao longo de todo esse conteúdo, e principalmente no primeiro comentário fixado pelo próprio CRC, nós temos os tópicos, os questionamentos e as respostas detalhados num grau bastante elevados e marcados com aquele carimbo temporal, com aquele timestamp do próprio YouTube,
de modo a facilitar a experiência, facilitar a navegação do profissional da contabilidade, tanto para ele, né, aquele que esteja em procedimento fiscalizatório, quanto para algum colega que eventualmente questione, que tenha alguma dúvida. Assim nós padronizamos, nós harmonizamos a orientação institucional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e com isso antecipamos e entregamos cada vez mais transparência. Manual prático do fiscalizado. Saiba como acessar esse conteúdo completo e extremamente relevante sobre fiscalização. É simples e rápido. Para começar, acesse o site do CRC Paraná. No menu principal, clique em Fiscalização e, em seguida, selecione Manual Prático do Fiscalizado. Ao fazer isso, você será direcionado automaticamente para o canal TV CRC Paraná no YouTube, onde o material está disponível em vídeo. Sabemos que se trata de um vídeo extenso, que aborda diversos temas importantes relacionados à fiscalização. Por isso, organizamos tudo de forma prática. Os principais assuntos estão reunidos em um índice resumido, que você encontra facilmente na descrição do vídeo. Basta clicar no tema desejado para ir diretamente ao capítulo de seu interesse, economizando tempo e tornando a navegação muito mais dinâmica. Mas nós fomos além. Se a sua necessidade for ainda mais específica, o acesso fica mais direto e assertivo. Logo abaixo do vídeo, no comentário fixado, clique em Ler Mais. Ali, você encontrará o sumário completo, com todas as marcações detalhadas, os chamados carimbos de tempo, ou timestamps. Esses marcadores levam você exatamente à pergunta ou ao assunto que deseja consultar. Por exemplo, se você quer saber sobre as etapas ou os prazos para atendimento da fiscalização eletrônica, é só clicar diretamente no item correspondente e ir imediatamente ao ponto exato do vídeo. Tudo isso para facilitar o seu acesso à informação, de forma rápida, objetiva e com conteúdo de qualidade. Clique, acesse, explore e aproveite o manual prático do fiscalizado. Nós temos lá, só da parte do início, da sessão do início da fiscalização, temos cerca de 20 carimbos, 20 marcações que trazem dúvidas práticas de como funciona esse início do procedimento fiscalizatório. Além disso, temos tópicos lá que tratam de decores, contrato de prestação de serviços, obrigatoriedade de registro, atualizações cadastrais, enfim, um leque bastante grande, com perguntas que foram minuciosamente tratadas por toda a equipe e que tem por objetivo justamente auxiliar, facilitar a vida do profissional da contabilidade. Então, este momento de abertura da fiscalização, nós enfatizamos a importância do profissional acessar este conteúdo. Temos aqui na descrição do vídeo o link para acesso a esse conteúdo, que também pode ser facilmente localizado aí pelas outras formas de divulgação nas mídias sociais do CRC Paraná. Dito isso, devolvo a palavra para que você possa trazer aí alguns esclarecimentos de ordem bastante prática quanto ao início da fiscalização. Perfeito. Obrigado, Michel, pelas considerações com relação ao manual prático do fiscalizado, que de fato, como falamos, né, como você muito bem disse, é o nosso material de referência hoje. O manual prático, ele não serve só para você acessar no momento da fiscalização, a qualquer tempo, em razão da grande volume de informações que nós conseguimos catalogar naquele material. Há já uma década, a fiscalização do CRC Paraná, a grande maioria das ações são de forma eletrônica, com acesso virtual por parte do profissional. A fiscalização é feita à distância, né, através da web. O que nós queremos dizer com isso, né? O manual prático, ele nos traz de forma detalhada como é que o profissional vai atender a fiscalização. O que nós vamos trazer hoje, além disso, dessa informação que é bastante carregada, um tutorial da qual forma como o profissional vai navegar nas telas do programa lá da Fisque. Eu chamo de Fisque porque é a sigla que nós utilizamos para a fiscalização eletrônica. Esse tutorial, ele visa trazer as principais informações e os cuidados que o profissional precisa ter de como acessar o sistema, que são telas muito intuitivas, né? É uma sequência de informações. O atendimento da fiscalização eletrônica, a Fisque, é simples, prático e totalmente online. Se você recebeu um e-mail nominado do CRC Paraná, contendo login, senha e um número de agendamento, isso significa que você foi selecionado para participar do procedimento fiscalizatório eletrônico. Para iniciar, acesse o site do CRC Paraná. No menu principal,
clique em Fiscalização e, em seguida, em Fiscalização Eletrônica, FISC-E. Na sequência, as telas de acesso são intuitivas e de fácil preenchimento. Basta informar o número de agendamento, o usuário e a senha recebidos por e-mail. É importante destacar um ponto essencial. Para que a fiscalização seja realizada de forma eletrônica, é necessário dar o aceite no sistema. Caso esse aceite não seja realizado, a fiscalização será presencial. Logo no início da navegação, se você já passou por uma fiscalização eletrônica anteriormente, o sistema oferecerá a opção de importar os dados da fiscalização anterior. Essa funcionalidade facilita bastante o preenchimento, mas é fundamental conferir todas as informações importadas. Para fins didáticos, neste passo a passo, não utilizaremos dessa opção. Vamos considerar que o atendimento da FISC-E está sendo realizado por uma organização contábil. Na sequência, serão preenchidos os dados da pessoa responsável pelo encaminhamento das informações à fiscalização. A partir desse momento, toda a navegação ocorre por meio do menu localizado na lateral esquerda da tela. É importante lembrar que todas as etapas devem ser preenchidas ou, quando já houver informações cadastradas, conferidas com atenção. Chamamos também atenção especial para os campos de preenchimento obrigatório. Logo no início, será necessário indicar quais são os serviços prestados, as situações cadastrais atualizadas, como existência ou não de filial, alterações contratuais ainda não averbadas no CRC Paraná, órgão de registro no escritório, atualização de endereço, telefone e e-mail. Na etapa seguinte, é hora de verificar e atualizar as informações relativas aos sócios e aos responsáveis técnicos. Depois disso, chegamos à fase de informar colaboradores e clientes. Devem ser informados todos os colaboradores que atuam na área fisco-contábil, com preenchimento individual, colaborador por colaborador. Não se esqueça de informar corretamente o CPF e a área de atuação de cada um. Um ponto muito importante: cada colaborador deverá preencher a ficha Perfil dos Executores dos Serviços Fisco-Contábeis. Essa ficha deve ser preenchida, salva em arquivo e feito o upload no sistema. Guarde essa informação com atenção, pois ela será obrigatória na segunda fase da FISC-E. Em relação aos clientes, é necessário relacionar todos. Esse cadastro pode ser feito individualmente, cliente a cliente, ou por meio de uma planilha de importação, disponível no próprio sistema e também no site do CRC Paraná, no menu Fiscalização, Modelos de Formulários. Lembre-se de que é essencial informar razão social, CNPJ, se possui ou não contrato de prestação de serviços e o rol dos serviços prestados para cada cliente. Após concluir essas informações, a primeira etapa da fiscalização eletrônica já pode ser finalizada. Antes disso, confirme todos os dados informados e, então, conclua o envio clicando em Finalizar o agendamento. Com isso, a primeira fase da FISC-E está encerrada. Fique atento. No mesmo momento em que essa etapa é finalizada, o sistema informa que foi realizada a seleção randômica e por amostragem. A partir daí, começa a contar o prazo de mais 10 dias para o atendimento da segunda etapa da fiscalização eletrônica. Na segunda etapa, é o momento de apresentar os documentos selecionados por amostragem. As telas e a navegação permanecem as mesmas. O menu lateral esquerdo indicará exatamente quais documentos devem ser anexados, como contratos de prestação de serviços, demonstrações contábeis e as fichas Perfil dos Colaboradores. Normalmente, o sistema seleciona um número reduzido de clientes, em geral entre 5 e 10, para apresentação dos contratos e da documentação contábil. Já as fichas Perfil dos Colaboradores, informadas na primeira fase, devem ser apresentadas de todos, sem exceção. Atenção a um detalhe importante: os arquivos em PDF não podem ultrapassar 4 MB. Após anexar toda a documentação solicitada, basta finalizar o envio e aguardar a análise da Inspetoria de Fiscalização. A fiscalização eletrônica ela é dividida basicamente para o profissional em duas etapas. Uma primeira etapa é informativa, onde o profissional ele vai trazer as informações daquilo que é o escopo da nossa fiscalização. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai relacionar a sua seleção de clientes, ele vai relacionar seus colaboradores e as informações cadastrais dele como autônomo ou dele como funcionário de uma empresa que tem um departamento de contabilidade e o mais comum da fiscalização, uma organização contábil que vai relacionar os seus sócios, as informações de alteração cadastral que porventura possam ter existido. Demais informações de forma detalhada de como é que o profissional, quais são os documentos, quais são as informações, conforme nós já dissemos há pouco,
o manual prático é a referência nossa hoje, né? Então nós falamos e insistimos nesse assunto, porque é nesse material que você vai conseguir identificar exatamente o ponto de dúvida. Da forma como você falou, Michel, com relação a alguns exemplos, né, daquilo que precisa ser informado, lá no manual você consegue identificar e clicar diretamente naquela pergunta, até para otimizar o tempo do profissional contábil que está sendo fiscalizado. Em linhas gerais, Michel, a recomendação para esse momento da abertura de fiscalização, as recomendações seriam essas, né? E também colocamos a nossa equipe de fiscalização à disposição para, eventualmente, caso, né, exista alguma dúvida com relação a como atender à fiscalização eletrônica. Perfeito, Fabrício. Muito obrigado. E com isso, já passo ao direcionamento final, as considerações finais da nossa abertura. Primeiramente, gostaria de destacar esse novo formato de abertura da fiscalização. Nós passamos do formato que era anteriormente presencial para o formato de transmissão, no período de 1 hora, para agora esse formato mais enxuto. Fazemos isso principalmente em respeito ao tempo, à agenda do profissional da contabilidade, que sabemos que é bastante demandado, e também com o foco principal em direcionar os esclarecimentos principais ao manual prático do fiscalizado. O profissional precisa estar familiarizado com essa ferramenta feita com bastante dedicação, com bastante empenho de toda a equipe do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Ainda, considerando que nem todos os profissionais dessas regiões serão fiscalizados, nós temos que utilizar critérios para a seleção, gostaria de enfatizar alguns aspectos importantes. Primeiro, manter o seu cadastro atualizado. A comunicação do CRC Paraná ocorrerá por intermédio dos dados oficiais que constam nas nossas bases. Então, fica a orientação para que verifiquem que essa comunicação esteja efetivamente fluindo. Ainda, respostas, atendimento aos prazos e respostas de maneira tempestiva. Por quê? Porque uma vez que a comunicação ocorra de modo eletrônico, o tempo e o universo amostral de documentos necessários para o procedimento fiscalizatório, ele é mais simplificado. Então, também fica a nossa recomendação para que os profissionais respondam e entreguem as informações necessárias nas etapas necessárias. Havendo quaisquer dúvidas, não hesitem em entrar em contato com a equipe de fiscalização do CRC Paraná. Sejam as dúvidas quanto ao procedimento, quanto à operação da fiscalização, lembrando que nós teremos o nosso plantão fiscal itinerante acompanhando os trabalhos de fiscalização nas regiões, mas também dúvidas em relação ao manual prático do fiscalizado ou qualquer novo questionamento que exista e que eventualmente não tenha ficado suficientemente claro aos profissionais. Agradecemos a todos os profissionais que nos acompanharam nessa transmissão. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga esse conselho.